Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é o primeiro Dias em Liberdade e vou falar de liberdade, começando pelo 25 de Abril. No passado fim de semana celebrou-se o aniversário do 25 de Abril e juntei-me ao desfile promovido pela Iniciativa Liberal. O desfile que desceu à Avenida Fontes Pereira de Melo e à Avenida de Liberdade. Pelo segundo ano consecutivo houve 2 desfiles, um promovido pela Associação 25 de Abril e outro promovido pela IEL. O ano passado a Associação decidiu que a IEL não era digna de participar no seu desfile. E com razão. Convenhamos que participar de um desfile ao lado de defensores de ditaduras com bandeiras, com foices e martelos não é propriamente muito digno. Este ano nem perguntou a ninguém. Simplesmente organizou o seu desfile e desceu as avenidas. Houve uma razão adicional para ter havido 2 desfiles. É que à marcha promovida pela IEL, a Marcha pela Liberdade, juntaram-se várias dezenas de cidadãos ucranianos, entre eles a própria embaixadora da Ucrânia. Eu gostaria de agradecer da parte ucraniana pela solidariedade e pelo convite para participar nesta marcha convosco. E aqui também participam os ucranianos, os representantes da Associação dos Ucranianos em Portugal que vivem aqui muitos anos e também participam ativamente na vida social do nosso país. E para nós este dia de liberdade é simbólico, porque o povo ucraniano está a lutar heroicamente pela liberdade e pela preservação da soberania da Ucrânia. Força Portugal! Slava Ukraini! Não foram apenas cidadãos portugueses e ucranianos que desceram juntos à avenida nesta marcha pela liberdade. Também vimos cidadãos cubanos e venezuelanos, por exemplo. E compreende-se porquê. Porque aqueles a quem a liberdade foi tirada percebem melhor o seu valor. Uma das pessoas que também esteve presente no desfile foi o cidadão russo Pavel Izarov. É aquele cidadão que ficou conhecido por ter organizado uma manifestação em frente à Embaixada da Rússia e sobre a qual a Câmara Municipal de Lisboa enviou os dados pessoais dos organizadores para a própria Embaixada. Ele esteve presente a explicar a diferença entre ser russo e defender o regime autocrático de Putin. Boa tarde a todos! Meu nome é Pavel. Queria agradecer o convite, porque nessa altura difícil sei que há um sentimento no mundo que o povo russo é um inimigo. Mas é verdade que Putin não significa russos. Há muitos russos que dedicaram a sua vida na luta contra o regime de Putin. Há muitos, como Alexei Navalny, que perderam liberdade. Há vários, como Boris Nemtsov, que perderam a vida nessa luta. Eu fico muito contente de ver aqui as bandeiras ucranianas. A linha de frente na Ucrânia agora é uma linha entre liberdade e ditadura. Eu acho que devemos continuar o apoio da Ucrânia de todas as formas possíveis, militar, econômico e humanitário, para vencermos esta guerra. Se a Ucrânia vencer essa guerra, vai mostrar que os valores da liberdade que Portugal conseguiu com a Revolução de 25 de Abril, vai vencer na Europa. 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Slava Ucrânia! Fora Putin! Muito obrigado! A presença da embaixadora ucraniana na Marcha Liberal causou muitos incómodos em certas e determinadas pessoas. Um exemplo, a colunista Carmo Afonso, que dedicou toda uma coluna no Jornal Público ao tema, muito indignada, ou o antigo assessor de Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa, agora tem outro jogo qualquer no Partido Socialista, Pedro Salles, que também manifestou no Twitter a sua oposição, digamos, a esta presença. O incómodo é compreensível, mas convém perceber que, primeiro, a embaixadora não foi sozinha. A embaixadora foi acompanhar
a presença de dezenas de cidadãos ucranianos que se juntaram livremente à marcha da Iniciativa Liberal, à marcha pela liberdade. E por outro lado, é preciso entender que a Ucrânia viveu mais de 70 anos debaixo de uma ditadura. Nós vivemos 48 anos, eles viveram mais de 70. E se para nós o fascismo simboliza a ditadura e por isso o fascismo até está proibido na Constituição, para o ucraniano a foice e o martelo é o símbolo da opressão, é o símbolo da morte, é o símbolo da grande fome, é o símbolo que lhes provocou, digamos, 70 anos de maus tratos e de ditadura, de falta de liberdade. E portanto, é imaginar que cidadãos ucranianos poderiam ir à manifestação ao lado de bandeiras com foices e martelos era pedir demasiado àquela comunidade. Evidentemente, para eles aquilo representa a ditadura, a opressão e a falta de liberdade. E para quem acredita que o desfile promovido pela Associação 25 de Abril era um desfile livre e aberto a todos, veja-se o que aconteceu a este grupo que levava uma faixa que dizia simplesmente 25 de Abril sempre, nem fascismo nem comunismo. Vocês com esta faixa não integram a manifestação? Nós com esta faixa, não sei se ouviu, mas que nós com esta faixa não podemos integrar a manifestação. Mas o senhor vai ficar aqui a impedir que as pessoas se manifestem? É isso? É esse o seu trabalho? Essa faixa não pode ser. Não, mas não pode ser porque... Não, mas diga-me só quem é que é o senhor. Não estamos. Mas diga-me só quem é o senhor. Diga-me só... Não, peraí. Diga-me só quem é que é o senhor para... Comissão Promotora. Exatamente. Pronto, e a manifestação está ali. A manifestação está ali, não está? Nós estamos aqui. Foi autorizada. A faixa não está autorizada. Ninguém quer arranjar problemas com ninguém. Não se esqueçam que está na Constituição o nosso direito à manifestação. Por isso, com licença. Desde que cumpram com as palavras de ordem. Vamos lá. O direito à manifestação só existe se cumprirem com as palavras de ordem. Magnífico. E perguntam muitas pessoas, principalmente pessoas de direita, porque é que nós celebramos o 25 de Abril de 1974? Por uma razão muito simples. É que no dia 24 de Abril de 74 não havia em Portugal liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de opinião. E no dia 25 de Abril, mal ou bem, essa liberdade existia. Claro que depois houve um período conturbado em que algumas forças políticas tentaram terminar novamente com essas liberdades. Mas isso são águas do outro moinho. O que é certo é que no dia 25 de Abril terminou uma ditadura. Já terminou. Esteve presente no edifício da antiga sede do Diário de Notícias na Avenida da Liberdade uma exposição sobre a censura com materiais do arquivo efêmero do José Pacheco Pereira. Esta exposição, proibido por inconveniente. Claro que as grandes vítimas da censura eram os oposicionistas do regime, os oposicionistas comunistas e do Partido Socialista, que mais tarde era já o Partido Socialista, a extrema-esquerda, e estavam lá bastantes exemplos de artigos censurados relacionados com política. A censura era bem mais mesquinha, bem mais pequenina. Estão lá vários exemplos de relatórios de censores onde se mostra que proibiam notícias de outro tipo, notícias que afetavam a moral e os costumes que se prezavam tanto na época. Por exemplo, uma notícia sobre um feto encontrado numas escadas não se podia publicar porque no Estado Novo essas coisas não existiam. Ou uma notícia sobre uma mulher que foi condenada por matar um marido para viver com outra mulher. Não se pode publicar porque a notícia sugere actos contrários à natureza. E depois proibiam livros. Estavam vários exemplos expostos na exposição. Por exemplo, este do Luís Pacheco, o libertino passeia por Braga e idolátrica o seu esplendor, em que o censor de serviço foi direto e escreveu: é um livro pornográfico, politicamente inconveniente, é de proibir, sem dúvida. E outros, por exemplo, até as seleções do Reader's Digest, que eram, basicamente, não me lembro de nada mais politicamente neutro na altura do que as seleções do Reader's Digest, tinham artigos cortados. Não sei como é que faziam lá dentro, se arrancavam as páginas, mas imagino que sim. Ou este livro, A História da República Portuguesa, de Lopes de Oliveira, proibido. E tantos outros. Os liberais são ferozmente contra a censura e são os grandes defensores das liberdades individuais, entre elas, evidentemente, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Por isso a mim incomoda-me bastante ver a censura regressar sob outras formas com pezinhos de lã. A cultura do cancelamento está aí, está viva, é atrevida, insinua-se nas nossas vidas quase sem darmos por isso, com vários argumentos: evitar o discurso de ódio, evitar as microagressões,
evitar as fake news, evitar a propaganda, tudo serve. Há um conceito que devia entrar em todas as cabeças. É que a liberdade de expressão existe e é importante para proteger não aquilo que nós queremos dizer, mas aquilo que nós não gostamos de ouvir. E é para isso que temos que ter a flexibilidade e a amplitude necessária para entender que as opiniões alheias estão dentro do conceito de liberdade de expressão. Quais são então os limites da liberdade de expressão? Há limites? Há limites. Comecemos pela ameaça, por exemplo. Nós não podemos ameaçar as pessoas. Eu não posso dizer a alguém que lhe vou partir os cornos ou algo assim do género, ou que o mato, porque essa pessoa ficará coartada na sua individualidade, ficará com medo, passará a não ter o mesmo espaço de liberdade que tinha anteriormente. Logo, a ameaça não é aceitável. Para evitar que as ameaças surtam efeito, existem apenas os tribunais. Infelizmente não há outra forma, já não vivemos no faroeste, não andamos com uma pistola no coldre para nos defendermos de ameaças alheias. E o insulto? Podemos insultar à vontade? Pois, na minha opinião, sim. Costuma dizer-se que o insulto fica com quem o pratica. E, na verdade, a sociedade não trata muito bem as pessoas que costumam insultar os outros. Mas sim, o insulto deve ser livre e inclui aqui os insultos raciais, os insultos religiosos, os insultos de género, os insultos futebolísticos, os insultos políticos, inclui tudo isso aqui. O insulto tem um limite, que é a difamação. Podemos dizer mal de uma pessoa, das suas opiniões políticas, das coisas que ela pensa ou das coisas que ela escreve, mas não podemos difamá-la, não podemos acusar alguém de roubar ou de matar ou de ter morto alguém, porque teria que provar em tribunal, teria que ser provado e, portanto, essa está fora dos limites da liberdade de expressão. Tomemos este exemplo, este indivíduo que passa a vida a insultar pessoas nas redes sociais. O que se vai fazer? Vai-se condenar este senhor em tribunal para quê? Não é preciso bater mais na criatura, porque aquelas que os pais lhe perdoaram em pequeno já não vão a tempo de fazer efeito e pronto, é apenas um tio com pouca inteligência, nada a fazer. É verdade, e todos nós sabemos que é muito melhor viver numa sociedade civilizada, em que as pessoas sejam simpáticas, corteses, não digam coisas que incomodam outras pessoas, mas se essa sociedade só pode ser construída à custa do medo e da coerção, não, prefiro não viver nessa sociedade, prefiro uma sociedade livre em que as pessoas possam encontrar os seus limites dentro daquilo que entenderem e sem limitações impostas por fora. Em espaços privados pode haver regras próprias. Em minha casa ninguém insulta ninguém. Um clube de futebol deve poder expulsar os adeptos que entoam cantos racistas ou que fazem coisas violentas nos estádios. E as generalizações? Há uma ideia generalizada de que não se deve generalizar. Não se deve, mas pode-se. Imaginem que eu resolvo dizer que todos os esquimós são burros, que todos os russos são violentos, que todos os uruguaios cheiram mal da boca, algo deste género. Seria uma palermice da minha parte dizer este tipo de coisas. Até porque não é verdade. Mas a grande questão aqui é que eu não devo ser impedido de poder dizer estes disparates. Um exemplo recente passou-se com Maria de Fátima Bonifácio no artigo da opinião que escreveu no Público, onde tecia considerações, generalizações sobre as comunidades africana e cigana. Não havia nenhuma ameaça, não havia nenhuma acusação de crimes, nada disso. Havia apenas opiniões menos simpáticas para aquelas comunidades. Era um artigo de opinião, mas isso não impediu queixas em tribunal por parte do SOS Racismo. Era um artigo de opinião e, portanto, boa ou má, concordemos ou não concordemos com a opinião ali expressa, era um artigo de opinião e a opinião é livre. A opinião do tribunal não agradou nada a quem fez a queixa, ao SOS Racismo, e, por exemplo, a jornalista Fernanda Câncio, que escreveu um longo artigo de opinião no Diário de Notícias, em que escreve esta frase: se dependesse do Ministério Público e do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, Fátima Bonifácio poderia escrever todos os dias que negros e ciganos são inassimiláveis e nada têm a ver connosco, porque é uma opinião, e a opinião está protegida pelo direito à liberdade de expressão. Sim, pode, Fernanda, pode e deve poder. Não deve ser proibida de dizer. Nós somos livres de concordar ou discordar da opinião e somos livres de escrever artigos a dizer que ela tem uma má opinião e até, se quisermos, a insultá-la, porque o insulto também deve ser livre. Hoje em dia, qualquer opinião que não caiba naquele estreito crivo do grupo de controladores da opinião alheia leva logo com uma marca. Homofobia, transfobia, sexismo, discurso de ódio, racismo, islamofobia, microagressões, a existência de safe spaces, tudo agride, tudo deve ser proibido. Pois não,
Não deve ser, e essa é uma grande diferença entre os liberais e os não liberais. Resta agora saber o que vai acontecer no Tribunal da Relação. Houve recursos, isto vai tudo ainda estar embrulhado durante algum tempo, isto é Portugal, sabemos que todos os casos levam muitos anos, mas mais uma vez estamos aqui a tentar condenar alguém por delito de opinião. Sempre que estes temas vêm à discussão, aparece alguém a mostrar o paradoxo da tolerância, com esta imagem que alguém criou em tempos e que explica a importância do paradoxo de tolerância e que nós não devemos tolerar os intolerantes. Isto realmente é tirado de um livro do Karl Popper, mas na verdade não é isso que o Karl Popper diz. Ora bem, o que é que realmente escreveu o Karl Popper? Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que devemos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes. Enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria, por certo, pouquíssimo sábia. O que Karl Popper também diz é que devemos proclamar o direito de suprimir as ideias intolerantes caso eles não se oponham no terreno dos argumentos, mas sim comecem a pronunciar qualquer argumentação e, por exemplo, respondem aos argumentos por meio de punhos e pistolas. Porque a violência não é situação nenhuma aceitável. E pronto, fica por aqui o primeiro Dias em Liberdade e vamos ver quando sai o segundo. Isto aqui, fazer calendários para este tipo de coisas não é nada fácil. Obrigado a todos que tiveram a paciência de assistir e conto com vocês da próxima vez. Deixo-vos com mais algumas imagens do desfile do 25 de Abril da Iniciativa Liberal. Boa tarde a todos. A Ucrânia é nossa e fez ontem 2 meses que foi invadida. A responsabilidade de todos os amantes da liberdade no Ocidente é não deixarem esta luta cair no esquecimento, não deixarem que se banalize o horror das mortes, das torturas, das sevícias, o sofrimento dos refugiados, não deixarem que se banalize. Todos os dias estar com o povo ucraniano. Invasão! O ucraniano é nosso irmão! Diz não à invasão! O ucraniano é nosso irmão! Diz não à invasão! O ucraniano é nosso irmão! Está na hora! Está na hora! Liberdade é agora! É de todos a liberdade! É de todos a liberdade! Que bela tarde que se pôs para celebrar a liberdade! Aqui, na Avenida da Liberdade, desfilou o partido que mais cresce em Portugal! E é o partido que mais cresce porque é o partido que mais coerentemente, mais consistentemente, mais determinadamente, há mais tempo defende a liberdade individual, como é o caso da Ucrânia, onde uma bárbara invasão pôs em causa os mais básicos direitos dos ucranianos e por isso é com enorme honra que hoje descemos à Dia de Liberdade com os nossos amigos ucranianos e com a nossa amiga Ina Oribet, embaixadora da Ucrânia.